Olá, seja muito boa tarde. É com prazer imenso recebê-lo aqui também neste espaço que é o Projeto 1730. Um projeto hoje dedicado à promoção do que melhor se escreve em Portugal em temas ligados à gestão, economia, finanças, empreendedorismo, marketing. Foi com este mote de promovermos também o gosto pela leitura que no início do ano desafiei a Porto Editora para se associar também a este fenómeno aqui, a este programa. Este programa vai tendo aqui em algumas semanas várias sessões que reúnem também aqui pessoas que vou convidando, pessoas do mundo também aqui, neste caso, empresários, profissionais aqui no contexto português, para podermos estar à conversa sobre um determinado livro. Hoje, o livro que vamos falar é o livro do Daniel Susskind, O Mundo Sem Trabalho, um livro que vamos hoje, durante cerca de 30 a 40 minutos, conversar aqui com o meu convidado e lançar-lhe também a si, que está a assistir, o desafio de que, sim, vamos ao longo deste live oferecer 2 exemplares deste livro. Portanto, Pedro, Michel, entre outros, têm aqui uma ótima oportunidade para também lançarem-se e poderem também se candidatar a este mesmo livro. Já irei explicar um bocadinho como é que esse processo se realiza e como é que, se calhar, durante o dia de amanhã ou durante, se calhar, a próxima semana, poderá receber em sua casa este mesmo livro. Desde o início do ano, já tivemos a oportunidade de oferecer mais de uma dezena de livros a profissionais portugueses que, de alguma forma, também se têm deliciado também nestas leituras. Hoje, o convidado é o Afonso Carvalho. Afonso, obrigado, antes de mais, por ter aceito aqui o desafio de irmos e de conversarmos aqui ao vivo para aqui uma plateia, espero eu, simpática de profissionais. O convite para estarmos aqui à conversa, então, sobre este livro de título muito sugestivo, tendo em conta também a empresa que o Afonso hoje também representa. Afonso. Obrigado pelo convite, Pedro, antes de mais, e parabéns uma vez mais por estas iniciativas, não só pela dinâmica que têm introduzido online, pelos temas que têm debatido, pelos convidados e também por promoverem aqui a literatura. Afonso, para quem não conhece o Afonso Carvalho, quem é o Afonso e que empresa atualmente também está, de alguma forma, está associado? Fale-nos um bocadinho também para que os participantes possam conhecê-lo um bocadinho mais e conhecer a organização. Seguramente muitos deles já saberão daqui a mais alguns instantes, mas gostava que fosse o Afonso a desvendar esse digamos assim, esse tema ou essa sua apresentação. Claro. Tenho 43 anos, sou psicólogo de formação. Recentemente, quer dizer, já lá vão 2 ou 3 anos, já não me recordo, concluí um MBA. Atualmente sou CEO do Grupo EGOR, um grupo 100% português, ligado ao setor dos recursos humanos, recrutamento, seleção, formação, consultoria, trabalho temporário e outsourcing. É uma das empresas mais antigas a trabalhar a operar em Portugal. Sou também presidente da APESP-RH, que é a Associação Privada das Empresas do Setor Privado de Emprego. Congrega muitas destas empresas, desta tipologia de serviços que acabei de descrever para a EGOR, e tenho também um outro part-time enquanto docente universitário, uma coisa muito recente também. Ainda sou aprendiz de feiticeiro, muito ligado aqui ao mundo da psicologia, da gestão de RH. Muito bem. Bem, eu, Afonso, normalmente costumo lançar estes mesmos, de alguma forma, estas mesmas questões. O Afonso considera-se assim um verdadeiro fã de livros, leu com bastante frequência. Como é que é a relação do Afonso com os livros? Olha, antes de responder a essa pergunta, Pedro, queria lhe agradecer por como eu não andava com nada para fazer nas últimas semanas, por ter conseguido ler 334 páginas, o que é obrigado por isso, que a minha agenda andava muito livre, por isso foi fantástico. Que presente tão simpático que eu dei, não é? Presente tão simpático.
Um livro é sempre um bom presente. Não, para responder à pergunta do Pedro, desde muito cedo que me lembro de estar em contacto com os livros. Os meus pais são leitores acérrimos de livros, por isso, para além aqui da biblioteca que herdei do meu pai, sempre me considerei um leitor. Não sei se sou um leitor dito normal, ou seja, nem sempre gosto de ler um livro do princípio ao fim. Leio leio sempre alguns livros ao mesmo tempo. Gosto do conceito de livro enquanto consulta, a não ser que seja mesmo um livro que me prenda do princípio ao fim, e aí sim termino de ler. Caso contrário, gosto de ir lendo partes aqui e acolá, dependendo dos temas que me vão interessando. Acho que eu ia perguntar, relativamente a estes géneros que o Afonso é mais virado para este tipo de livro, mais técnico, eventualmente, se lhe chamarmos aqui de não ficção, ou eventualmente aqui mais virado para outro tipo de géneros literários? Não, normalmente é mais técnico, mas também faço umas incursões assim por temas menos técnicos. Sei lá, por exemplo, os últimos dois que acabei de ler, um foi do Pablo Dorce, que é O Amigo do Deserto. Eu gosto muito quer dizer, atualmente não é tão fácil, né? Mas de ir às livrarias, gosto muito de ir às livrarias e compro um bocadinho por impulso, hoje em dia mais online. Este foi um exemplo de uma compra por impulso. Confesso que não li-o até ao fim, mas não foi daqueles que voltaria a reler. Gosto muito também de ler livros ligados à área de comunicação, publicidade e marketing. Também li recentemente As Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy. E neste momento tenho assim 2 ou 3 mais soltos que também estou a ler, nomeadamente a biografia do Walter Isaacson, do Leonardo da Vinci, a Revolução do Algoritmo Mestre e aqueles livros fantásticos pequenininhos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, do Arlindo Oliveira, a Inteligência Artificial. Ótimo, aqui escolhas, eu entretanto fui ver se roubava aqui alguns desses livros. Ora bem, para quem chegou agora, e temos aqui já mais de meia centena de pessoas, estamos a falar do livro de Daniel Susskind, Um Mundo Sem Trabalho. É o livro sobre o qual hoje coloquei aqui o desafio, até um pouco penhoso aqui, ao Afonso, de ler 330 páginas aqui de um livro que traz aqui um conjunto de temáticas que já vamos abordar. Afonso, perguntava eu se estes hábitos de leitura também, o Afonso também os incute também nos colaboradores, e se na vossa organização vocês têm também algumas estratégias exatamente para incutir estes mesmos hábitos nos colaboradores. Eu diria que sim. Aqui a poucos metros de mim nós temos uma sala onde temos, por exemplo, a nossa biblioteca, onde as pessoas podem ir e consultar ou levar livros. Sexta-feira tivemos, por exemplo, a nossa reunião de grupo online, onde também tive a oportunidade de sugerir um livro e é algo que solicitaram e que nós vamos comprar para oferecer a quem requisitou esse livro. E ao longo da minha vida, seja em momentos como avaliações de desempenho, em conversas de 1 para 1, para alguns estudantes, faço sempre ou recorrentemente recomendações de leitura, que acho que são importantíssimas. Ao longo destas edições temos tido vários empresários que nos têm aqui partilhado também de forma muito interessante a forma como têm também incutido com a criação de bibliotecas dentro das organizações. Portanto, no fundo, procuram também fomentar aqui estes hábitos livrescos que, curiosamente, neste último ano que passou, o cenário em Portugal acabou por ter aqui um cenário negro, ou seja, com um volume de livros vendidos muito baixo, num decréscimo muito significativo, quase em linha contrária com tantos outros países onde houve efetivamente um acréscimo de leituras e de compra de livros. Não é? Portanto, de alguma maneira também aqui o propósito de pensar um bocadinho também neste projeto 1730, do qual a Porta Editora também se associou, para muito meu agrado também, de podermos também fomentar muito desta componente. Não é? Afonso,
saindo aqui deste contexto aqui mais pessoal, e também mais, digamos aqui, desta ligação dos livros à empresa, íamos falar um bocadinho sobre o livro. O livro, de alguma forma, é um livro relativamente recente, portanto, foi publicado por Daniel Susskind, e um livro que tem, neste momento aqui, o livro é de janeiro de 2020 e, de alguma forma, traz aqui, logo no seu título, uma grande provocação, eu diria. O que é que, de alguma forma, se este título também acabou por, antes de o ter recebido, se este mesmo título também, de certa forma, o provocou e até o motivou também a lê-lo, no sentido de perceber o que é que, pronto, alguém também portanto, um fellow in economics, portanto, alguém com aqui uma experiência mais de cariz académico, como é que estes académicos leem, ou pelo menos ele leu e lê todas estas transformações que, aliás, o livro sai poucos meses antes do momento que se calhar podia ter feito mudar muito deste livro ou não. Sim. Por acaso já comento essa última parte. Confesso que já estava na minha lista potencial de aquisições, mas que, por outro lado, e ainda bem que este momento se propiciou para poder ler o livro, porque normalmente aqui o futuro do trabalho está muito associado a hecatombes, não é? Vamos todos ficar sem trabalho, as máquinas vão dar cabo do trabalho, os robôs vão nos substituir, a inteligência artificial, todo esse cenário mais dantesco. E talvez por isso não o tenha comprado logo a primeira vez que o vi, apesar da capa até ser apelativa. Mas a verdade é que o livro transformou-se numa muito agradável surpresa, porque o Daniel Susskind tem a sorte também, até pelo contexto familiar onde ele está inserido. Isso é já um ponto para o livro, que é, ele escreveu um primeiro em coautoria com o seu pai, que foi também, tirou o seu doutoramento na Universidade de Oxford, e que em conjunto, porque ele também era advogado, tentaram criar, salvo erro, em 1986, uma primeira experiência de inteligência artificial para substituir o trabalho, já não me recordo bem se era o reitor, tinha em responder a todas as questões de índole legal. Sempre que havia uma nova alteração na lei, lá ele tinha que ir fazer esse trabalho, e era um trabalho cansativo. Então o projeto de doutoramento era um bocadinho criar um primeiro mecanismo de inteligência artificial para tirar o trabalho aqui a este senhor. Obviamente que foi à semelhança da inteligência artificial, alguma coisa que ficou congelada no tempo até há bem pouco tempo, mas mais uma vez este contexto familiar acho que impulsionou aqui o autor para escrever, e bem, na minha opinião, este livro. O que é que este livro tem de interessante? Para já é diferente de todos aqueles que prevêem parece o filme do Exterminador, né? Que é o fim, vêm as máquinas e acaba tudo para o ser humano. Para já é muito objetivo, apesar dele ser economista, não é um economista aborrecido, trabalha bem aqui os temas, faz uma visão, vai atrás na história para justificar o que se está a passar, depois começa a apresentar tudo o que é tecnologia, o que é o mundo do trabalho, quais são os problemas que podem advir destas disrupções agora e para a frente, e termina num tom otimista, o que é francamente positivo. Aliás, até porque nesse contexto, e como nós aqui vamos tendo ciclicamente, aliás, às vezes com a regularidade com que acontecem os Web Summits em Portugal, muitas das vezes este tema acaba sempre, muitas das vezes, ser recorrente e frequente de repente, os postos de trabalho que vão acabar, digamos, todo um contexto que vai ser alterado em função da evolução tecnológica. Não é? O livro acaba por ter aqui três grandes partes. Afonso, antes de passar novamente para esse contexto, queria apenas também voltar aqui à nossa, digamos, aqui à nossa comunidade. Estamos a falar sobre o livro do Daniel Susskind, o livro Um Mundo Sem Trabalho, e estamos também hoje à conversa com Afonso Carvalho, CEO da Egor, uma empresa muito conhecida também
área de recursos humanos aqui em Portugal, e estamos à conversa precisamente num tema que também, de alguma maneira, de certa forma, acaba por tocar também o contexto da organização em que o Afonso, neste momento, está associado, e, portanto, achei oportuno aqui, nesta escolha, de alguma maneira, para quem trazer para este espaço, de ouvir também do Afonso, alguém com esta ligação também, trazer aqui uma visão sobre este mesmo livro. Se quiser, o livro, estamos a oferecer 2 exemplares, eu e a Porto Editora, estamos a oferecer 2 exemplares. Para isso, para o ganhar, necessita apenas de utilizar aqui uma moeda social, ou seja, necessita apenas de publicar uma imagem representativa desta mesma ação em que hoje aqui nos encontramos, para que possa, de alguma forma, depois, aleatoriamente, escolher esses sortudos que, de alguma forma, vão receber em suas casas este mesmo livro. Daniel, voltando novamente aqui à nossa conversa, estávamos a falar, portanto, o livro tem uma estrutura de 3 grandes áreas. Não é? O Pedro já me chamou Daniel e tudo como se fosse Daniel, já te chamei Daniel e tudo. Como se fosse eu a escrever o livro e fosse eu o economista. Também, não é? Também poderia não ser impossível de fazer, digo eu. Não é? Depois, esta questão da escrita, embora confesso que a escrita de livros hoje, eu neste espaço também tenho trazido alguns autores de livros e muitos acabam por muitas das vezes falar às vezes de projetos duros, não é? É um projeto duro hoje e este claramente quem o lê percebe, com aquelas quase 70 páginas de notas finais, percebe que há de facto ali um trabalho imenso de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa para produzir, digamos assim, e para reforçar alguns destes, digamos assim, destes pontos de vista. Estava eu a comentar que, neste contexto aqui, o livro está dividido em 3 grandes blocos e que, de certa forma, procuram aqui, como já comentávamos, digamos, alicerçar um bocadinho desta, pelo menos uma visão, como eu estava a dizer, diferente, se calhar, de outras visões mais derrotistas e mais desastrosas. Como é que vocês também, enquanto agora, veem também todo este, digamos assim, este novo contexto que nós estamos a atravessar neste momento? Como é que, quer do livro, quer também do livro que foi anterior a março, não é? Faz agora um ano que regressamos todos a casa, não é? Como é que vocês também têm vivido e sentido também toda esta, digamos, esta alteração no quadro do emprego e no quadro da atividade profissional, relativamente também a alguns destes tópicos que aqui são também levantados no próprio livro? Bem, a primeira coisa, como o Pedro referiu, é que o livro foi escrito em janeiro de 2020, não é? Creio que o Pedro disse, se calhar se fosse escrito 2 ou 3 meses mais à frente, o Daniel Susskind já não o teria escrito da mesma forma. Eu acho que haveria uma coisa que ele mudava de certeza absoluta. É um dos eixos que ele fala relativamente ao desemprego friccional, não é? E isto relacionando agora também aqui com a realidade, o contexto em que temos, o contexto pandémico, não é? E que alterações é que tem produzido. Ele fala muito no desemprego friccional. É engraçado que até conta aqui em cima com uma metáfora, que é a metáfora histórica da mitologia grega do Tântalo, não é? Que era um deus grego que, por alguma razão, cortou o filho aos bocados e deu-o ao jantar a outros deuses gregos. E então foi castigado e foi colocado numa piscina, salvo seja, num lago de água, por aqui, com uma árvore que tinha pendurada, cheia de frutos. E cada vez que ele queria comer um fruto, a árvore mexia-se. Ele faz esta comparação exatamente a propósito daquelas pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem. E do desemprego friccional, porque ele apresenta aqui 3 eixos, que há o desfazamento de competências, que provoca o desemprego, não é? Há o desfazamento de identidade, e já explico esta parte, e há o desfazamento geográfico. Claramente o desfazamento geográfico talvez fosse algo que ele alterasse, se fizesse aqui uma versão 2 do livro, porque se alguma coisa se alterou radicalmente, ainda hoje falava com uma diretora da RH que dizia que ir buscar pessoas a Braga, ir buscar pessoas a Varsóvia, onde quer que seja, já não é um problema. Isto já ficou incutido
e ainda bem, todas estas questões das migrações, etc. Por isso, claramente, acho que este era um ponto que deveria ser alterado. Agora, se olharmos à realidade portuguesa, não é? De ontem saíram as estatísticas do desemprego, 7,2% de desemprego estrutural, 24,6% de desemprego nos jovens. E o mais curioso, e que muitas vezes, ou quase sempre, não sai cá para fora, que é o conceito de subutilização do trabalho. Ou seja, há 748 mil pessoas, são quase 15% que são desempregados, que trabalham em part-time, ou que estão inativos ou à procura de um emprego. E isto não são os 7,2. O que é que isto quer dizer? Que esta percentagem, este núcleo de pessoas, tenderá a agravar substancialmente ao longo dos anos, derivado da introdução da tecnologia, nomeadamente, por exemplo, da inteligência artificial ou de qualquer outra automatização que venha a ser provocada. E o livro anda muito à volta deste conceito, não é? O que é que os países, o que é que as nações, o que é que as políticas, o que é que os políticos devem ou não fazer para alterar este estado das coisas. E eu acho que, efetivamente, como o Daniel Susskind diz, e bem, que há três problemas que estão a surgir e que cada vez mais tenderão a surgir, que é, com estas disrupções tecnológicas, a desigualdade económica e social será cada vez maior. Ou seja, sendo o trabalho a única fonte de rendimento para cada um de nós, para a grande maioria da população, à medida que este trabalho ou a segurança desse trabalho vai desaparecer, isto tenderá a ser cada vez mais um problema, e por isso é que se fala cada vez mais também, e eu concordo, com rendimentos mínimos garantidos, e já se andam a fazer algumas experiências em alguns países do mundo. Por outro lado, é a questão do poder político, ou seja, até que ponto é que o poder político pode, deve, tem de atuar sobre as grandes empresas tecnológicas para, de alguma forma, não sei se a melhor expressão é controlar, mas garantir que eticamente, entre outras variáveis, o desenvolvimento não acentua estas desigualdades sociais ou entre outras coisas. E por último, tem a ver com o sentido e com o propósito do trabalho, né? Se o trabalho é para muitos a única fonte de rendimento e grande parte da sua ocupação, até que ponto é que, não havendo trabalho, as pessoas conseguem substituir ou ter um propósito de vida? Sabemos que não é só o trabalho, mas se ele ocupa tanto espaço, com o que é que vamos substituir? E isto são efetivamente os dilemas onde ele se senta, os grandes problemas, e como ele próprio diz, que isto vai dar pano para mangas nos próximos anos. Sim, e um debate que, de alguma forma, um pouco como o Afonso estava a dizer, que era um debate sobre o papel que o Estado hoje desempenha em todo este processo, o contexto também aqui da própria educação, que no fundo é hoje também um tema que, de alguma maneira, acaba por ir levando aqui uma discussão grande aliás, eu acredito que hoje, pelo menos também, trabalhar também no contexto universitário, vou sentindo também um pouco dessa grande discussão à volta sobre os melhores modelos também, alguns até percebendo aqui que se calhar isto também obrigou alguns sistemas de ensino a alterarem radicalmente, e eu acredito também, assim esperamos todos, que muitas destas coisas que temos estado aqui a viver, digamos, não desapareçam com, digamos, o desconfinamento, com o regresso, entre aspas, a alguma normalidade. Nesse ponto de vista, Afonso acredita um bocadinho que, portanto, algumas das coisas sobre estas questões do trabalho remoto, sobre todos estes contextos que se vão perdurar, as empresas vão manter aqui alguns contextos que foram adquiridos durante este período, mas que deixarão de ter um contexto provisório para passar a ter um contexto, se calhar, mais permanente, eventualmente? Eu acho que a resposta mais honesta é, não sei se é não sei ou ainda não sei, porque
são tantas opiniões e tantas mudanças de opiniões ao longo das últimas até semanas ou meses, que confesso que ainda não consigo ter... Sim, o que era impossível há uns meses atrás, Sim. passou a ser possível e agora é uma realidade, não é? Portanto, há de facto uma mudança de coisas que eram impensáveis e que se tornaram pensáveis e execuíveis. Mas como é que a gente vai conseguir colocar tanta gente em casa, não é? Quer dizer, de repente, como algumas consultoras diziam, operaram-se verdadeiros milagres, não é? Como é que de repente estruturas muito significativas, de certa forma, se virtualizaram, não é? E, portanto, a rapidez com que em muitas destas situações isso tudo aconteceu. Não, é impossível. Não, este grupo não vai ser capaz de dar esse passo. Não é? E a verdade é que estas questões acabaram por... E, portanto, algo que nós tomávamos, se calhar, como improvável, ou que até provável, mas num futuro longínquo, não é? Houve aqui, de facto, uma aceleração que acredito que não traga... Mas é como o Afonso diz, não há ainda capacidade de prever se efetivamente, e acreditamos que este desconfinamento será gradual, digamos, não acontecerá de uma forma, digamos assim, tão rápida, mas que... Afonso, este livro, de alguma forma, tem aqui, obviamente, de alguma forma, vários públicos, não é? Portanto, hoje, muitos profissionais que aqui nos estão, hoje, digamos, aqui a assistir, nas mais variadas idades, conseguem retirar deste livro, digamos, insights importantes que os ajudam de alguma forma no exercício das suas atividades e até a desenhar e a estabelecer aqui novos roadmaps, novos mapas até de busca de conhecimento, de reciclagem de conhecimento, que o Afonso da leitura sentiu um bocadinho que o livro também estava orientado para esse, ou parecia ser um livro muito mais orientado para contextos mais corporativos, ou discussão quer do Estado, quer de, enfim, questões mais, digamos, organizacionais do que propriamente mais individuais da pessoa? Não, eu acho que serve todos os públicos. Serve um estudante, serve um político, servem cidadãos normais, serve toda e qualquer pessoa que tenha interesse na temática do trabalho, nos vários eixos que orbitam à volta desta realidade. Acho que a melhor forma que posso descrever é exatamente como... Já não me recordo quem era, mas quando o Daniel Susskind fez uma apresentação, a primeira vez que apresenta o livro na Universidade de Oxford, a pessoa que o apresentou disse que este livro, já não me recordo se foi o Financial Times, é recomendado à leitura por presidentes da República, por presidentes de nações. Ou seja, acho que isso diz muito sobre o que é que podem esperar deste livro. Acho que o que faz muito bem o livro é uma leitura, porque para prever, costuma-se dizer que é para prever o futuro já temos que ter vivido o passado, não é? Eu acho que para quem gosta da temática do trabalho, isto tem capítulos, a forma como ele escreve é muito interessante e ele faz uma recapitulação da história muito interessante também. Depois injeta literalmente novos conceitos que estão aqui a ser disruptores no mundo do trabalho, como as tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial e outras, com exemplos muito, muito curiosos, muito práticos, e depois faz uma coisa que é muitíssimo importante e que porventura é aquilo que mais falta, que é como definir um plano, como olhar para a frente, porque sem um plano, não é? Agora estamos perante um contexto pandémico, é preciso um plano para vacinação. Se não for bem feito, sabemos o que é que pode acontecer, não é? E muitas vezes nestas temáticas, e o Pedro há bocado estava a tocar num eixo que eu acho que é essencial, que é quando é que começamos a ensinar o mundo do trabalho, o futuro do trabalho aos estudantes? Será que é aos alunos quando eles têm 6 anos, 7 anos? Será que a escola já se adaptou com os seus modelos de ensino a promover as competências do futuro, por exemplo? Claramente que não. Os miúdos, portanto, nos níveis mais iniciantes ou iniciais da sua formação, continuamos ainda a ter o que é que queres ser quando for grande. Eu quero ser bombeiro, padeiro, polícia, com todo respeito para as diferentes funções, mas parece que estas formulações ainda acabam por estar um bocadinho agarradas ao nosso
enfim, à nossa memória de infância, e que, em função de todas estas alterações, parecem não ter alterado. O meu filho mais novo continua a dizer que quer ser polícia, as minhas filhas, uma delas queria ser padeira, portanto, temos ainda aqui um conjunto de profissões que parecem um bocadinho, e que elas vão continuar, esperemos nós, por muitos e bons anos, mas que parecem aqui às vezes revelar uma dissociação com toda esta, digamos, evolução que temos sentido, não é? Lá está, é esse plano que tem que começar, é estrutural, é governamental, passa também. Tenho consciência que é um plano gigante, não é? Enorme, é provavelmente o segundo Big Bang aqui da história desde os tempos dos dinossauros, não faço ideia, brincando com a questão, mas a verdade é que se estivermos a treinar ou a formar os seus filhos para serem advogados, sabendo que já há máquinas que podem a 40%, 50%, 60% substituir o trabalho de um advogado, se calhar não faz muito sentido. Temos é que estar a olhar, e já há escolas ou colégios em Portugal muito bons e com modelos práticos a treinarem as soft skills, não é? Que realmente são importantes para nós conseguirmos ter a flexibilidade, ter as competências certas para estar no futuro do trabalho. Caso contrário, vai continuar ou pode agravar esta situação dantesca que o autor fala no livro. Estamos, para quem estudou aqui há poucos instantes, aqui, Afonso, normalmente nestes vídeos em direto, os utilizadores muitas das vezes vão entrando aqui por estas paragens e, portanto, vão irrompendo a dizer o que é que estão aqui o Pedro Caramês e o Afonso Carvalho a dizer. Afonso, estamos com uma casa com 50 pessoas, portanto, aqui com um mini auditório composto 50 a 60 pessoas aqui pelos diferentes canais, pelo Facebook, YouTube, LinkedIn e depois, mais tarde, aqui pelos podcasts e outros. Hoje também aqui uma forma de levar conhecimento diferente também destes contornos também que nos habituamos, e acredito que também este livro traga também, obviamente, associado a ele todas essas, de certa forma, todas essas disrupções aqui à volta desta matéria. Estamos à conversa com o Afonso sobre o livro do Daniel Susskind, o livro O Mundo Sem Trabalho, como responder ao avanço da tecnologia. De alguma maneira aqui o desafio que lancei ao Afonso de podermos conversar um bocadinho sobre este trabalho que foi muito bem feito por um autor e também teve aqui uma curiosidade, efetivamente, de ter acontecido poucos meses, o seu lançamento, poucos meses antes de tudo isto que, de alguma forma, temos atravessado. Afonso, gostava para terminarmos aqui, de lançar também aqui o último desafio, em função desta leitura, que conselhos hoje o Afonso, de alguma forma, ou que, enfim, sugestões daria aqui, e se calhar colocaria aqui a dois níveis, eventualmente, seja ao nível das organizações, em função desta leitura, que recomendações ou que orientações parecem sair daqui que possam ser importantes para que uma organização portuguesa possa também refletir um pouco sobre todas estas, digamos, alterações e disrupções que estão a acontecer, e também do ponto de vista daqui do profissional, e hoje temos aqui vários aqui a assistir, lá está, como eu comentava, os vários estádios, quer de idade, quer de geração, que possam também sair daqui com alguns acionáveis, ou eventualmente com alguns, não digo com plano de ação, mas com um conjunto de recomendações vindas quer do Afonso, mas também em ligação com o livro que aqui de alguma forma trouxemos hoje para as pessoas para falarmos. Pedro, como estamos aqui a tratar de promoção de literatura, eu muito humildemente vou fazer uma coisa que, ao ler o livro, me ocorreu, que foi: este livro liga extraordinariamente bem com um outro de uma autora de que eu sou o maior fã do mundo, que é uma professora da London Business School que se chama Linda Grattan. Ela tem imensos livros escritos sobre o trabalho, sobre todas estas problemáticas, desafios,
E este livro cola, como eu estava a dizer, muitíssimo bem com o novo livro que ela escreveu com o Andrew Scott, que se chama 100-Year Life. Do que é que trata este livro? Que é o tal plano. Ou seja, que plano é que cada um de nós deveria formular, porque a esperança média de vida está a aumentar. Ou seja, a probabilidade, infelizmente, de nós termos que ficar a trabalhar até aos 70, 80, não faço ideia quantos anos, significa que nós temos que ter um plano para isto. Ou seja, temos que as empresas por onde vamos passar, não nos vão garantir 100%, 70% da formação que vamos necessitar para promovermos para ganharmos outras competências, etc. E o que esta senhora diz é: façam o vosso plano, preparem-se para esta longevidade do mundo do trabalho, preparem-se para não terem um Estado que vos consegue assegurar uma reforma, preparem essa independência financeira, preparem isto, o contexto atual de certeza que nos alertou muito para isto, que é: preparem a vossa saúde mental e física para essa necessidade de maior longevidade e cumpram o plano, vão definindo metas curtas e cumpram e reajustem o plano. E acho que lerem este livro do Mundo Sem Trabalho e depois fazerem a ponte para o 100-Year Life, acho que é a melhor sugestão que posso deixar. Ainda trouxe aqui mais um outro ingrediente. Já coloquei o livro aqui para que possam também, de alguma maneira, aceitar aqui a sugestão e a recomendação do Afonso para outras leituras. Portanto, juntando este do 100 Years Life, juntando a este, há de facto uma boa leitura para passarem aqui o mês de março entretidos e desafiados, de alguma maneira, também a desafiarem um conjunto de postulados, de pressupostos, de questões que de alguma forma devam também ter e o livro, acredito eu hoje, que tem esse fantástico efeito também de provocar e de gerar nas pessoas exatamente, não um contexto angustiado. O Afonso partilhou também que o livro não traz essa mensagem angustiante. Aliás, Afonso, tivemos aqui aqui o Marco Ventura comentava aqui que tem estado a trabalhar num projeto de Robotic Process Automation, um palavrão que de alguma forma quase que cheira, digamos assim, digamos, substituidor de humanos, não é? Mas ele dizia que o RPA will help humans become more human at work. E, portanto, uma partilha também muito interessante aqui que de alguma forma estão... há aqui também um outro utilizador também a partilhar aqui este newlonglife.com. Não Pedro, vi... Desculpe só interromper, essa questão do RPA é muito curiosa porque o Daniel Susskind no livro fala exatamente nesse ponto, que é a evolução da tecnologia é imparável. Nós, não, por mais que tentemos, é como nadar contra a corrente. Não vale a pena. Não vale a pena. O que há é que jogar o jogo da complementaridade. Ou seja, é exatamente o que esse convidado está a dizer, que é deixar para a tecnologia o que é da tecnologia e deixar para os humanos o que é dos humanos. Portanto, estava só aqui a ver também, a cobrir aqui mais alguns comentários de alguns dos participantes aqui. O Rui Parafita manda aqui um abraço também ao Afonso. A Isabel Moço também deixa aqui também algumas saudações especiais. Penso que são nomes que o Afonso também identificará. Estava também aqui a Michelle, que partilhou também aqui que, de alguma maneira, estas velhos, digamos aqui, frases do que as pessoas iriam ser substituídas pela máquina. Hoje posso dizer que não se trata de substituição, e sim de adaptação e recolocação. Portanto, aqui também uma partilha aqui de um Carlos Santos, logo do início também, lançando aqui os desafios aqui para a aquisição dos novos hábitos literários. Também é exatamente este livro. Penso que este deve ser o mais recente. Eu enganei-me, exatamente, com o Andrew Scott é o Long Life, exatamente. O outro é sozinho. É o da New Long Life.
portanto, Afonso, aqui uns espectadores também muito atentos aqui e a complementarem muito bem toda esta nossa ação. Afonso, como é que as pessoas podem ouvir falar aqui, para além do LinkedIn, que há outro espaço é que podemos também aconselhar a quem queira conhecer um bocadinho mais do vosso projeto, da vossa organização, que deixando aqui para o Afonso também estas últimas palavras para fecharmos e encerrarmos aqui este nosso momento, que hoje nos trouxe aqui à volta de um livro. O livro de O Mundo Sem Trabalho, mas como perceberam também uma conversa que trouxe também outros livros. Aliás, eu acho que este aqui do último vou já deixá-lo aqui para degustar. Depois, se calhar daqui a um mês podemos fazer ao contrário, leia essas 300 páginas. Boa ideia. Podia desafiar, se calhar também podemos fazer outra coisa. Vou ver se faço um atrevimento e se lanço à Linda Grattan o convite para fazermos aqui uma sessão e convido o Afonso e fazermos um debate a 3. Vamos a isso. Era se calhar uma sugestão gira também para trazer aqui em função desta provocação. Sem dúvida. Afonso, para então, as últimas palavras aqui para fecharmos então aqui a nossa sessão. Não, para além das redes sociais, não, para além do LinkedIn, não é? Seja o meu, seja o da Egor. Agora tem neste momento, através do seu grupo de responsabilidade social, uma iniciativa que é a Conversa Acontece, ou seja, uma vez por mês lançamos no Spotify um podcast com temas que consideramos críticos, onde falamos, temos uma conversa também relativamente curta, 45 minutos, sobre temas que consideramos essenciais, mais ou menos ligados ao mundo do trabalho. O primeiro foi saúde mental em contexto de trabalho, o próximo vai ser violência doméstica, havemos de ter outros, mas são tudo temas que achamos que é a nossa forma de retribuir um bocadinho à sociedade aquilo que temos ganho também ao longo deste percurso. E obrigado pelo convite e obrigado aqui por também ter feito ler este livro, Pedro, que foi muito, muito interessante. Boa. Malta gosta de provocações. Quanto a si, espero que tenha sido mais um momento interessante, mais um momento à volta dos livros. O livro de hoje é o livro de O Mundo Sem Trabalho, de Daniel Susskind. Já sabe, para quem já é aqui um velho habitué, se quiser ganhar um exemplar, vamos oferecer 2 exemplares deste livro. Para isso precisa apenas e só de identificar com uma foto aqui no LinkedIn, já no final desta sessão, o Afonso e o Pedro Caramês, e fica de alguma forma habilitado a que no final do dia eu possa escolher uma destas 2 pessoas, ou 2 destas pessoas, para receberem este mesmo livro. Esta, Afonso, é a parte que mais de alguma forma mais me agrada, poder distribuir também aqui este prazer da leitura perante tantas outras pessoas. Gente boa, fiquem bem, espero de alguma forma a continuação de uma excelente semana, fiquem por aqui. Afonso, mais uma vez grato, vou desligar. Obrigado, pedir aqui só para ficarmos aqui para um debriefing final, para um beberete, para um copo final. Obrigado.